Deus abençoe você, muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano, episódio 153. Hoje leremos 1 Reis 11, Eclesiastes, capítulo 10 e 12, e o Salmo 9. O Salmo 9 eu já adianto, hoje vai ficar como tarefa, então se prepara para no finalzinho você já ler o Salmo 9, tá bom? Vamos ouvir a palavra de Deus com muita atenção, sou muito grato de ter você aqui. Convido você a escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração e, por favor, não deixe de compartilhar essa palavra com no mínimo mais 3 pessoas. Esse estudo bíblico isso vai fazer muito bem para os corações e para mais pessoas receberem e ouvirem essa palavra também. Ouçamos com atenção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, itéias, pertencentes às nações das quais o Senhor dissera aos israelitas: não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam os corações, arrastando-os para os seus deuses. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 700 esposas de classe principesca e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram-lhe o coração. Sendo já velho, elas seduziram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, o abominável ídolo dos amonitas. Fez o mal aos olhos do Senhor, não lhe foi inteiramente fiel como fora seu pai Davi. Por este tempo, Salomão edificou no monte, que está ao oriente de Jerusalém, um lugar de culto a Camos, deus de Moabe, e a Melcom, a abominação dos amonitas. E o mesmo fez para todas as mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O Senhor irritou-se contra Salomão por se ter seu coração desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera por 2 vezes, e lhe tinha proibido expressamente que se unisse a deuses estranhos, mas não seguira as ordens do Senhor. O Senhor disse-lhe então: já que procedeste assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o teu reino e dá-lo ao seu servo. Todavia, em atenção ao teu pai, Davi, não o farei durante a tua vida, só tirarei da mão do teu filho. Não lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. O Senhor suscitou um inimigo a Salomão, Hadade, o Edomita, da linhagem real de Edom, no tempo em que Davi estava em guerra contra Edom, quando Joabe, general do exército, foi sepultar os mortos e matou todos os varões de Edom. Joabe, com efeito, demorou-se ali 6 meses com todo Israel até exterminar todos os varões de Edom. Hadade fugiu com os edomitas, servos de seu pai, na direção do Egito. Hadade era então muito criança. Partiram de Madiã e foram a Farã. Dali, levando consigo homens de Farã, entraram no Egito e foram ter com o faraó, rei do Egito. Este deu-lhes casa, proveu ao seu sustento e doou-lhes terras. Hadade ganhou a simpatia do faraó, que lhe deu por mulher sua cunhada, irmã da rainha Táfnis. Desta irmã de Táfnis teve Hadade um filho, Genubat, que Táfnis criou na casa do faraó. E Genubat habitou no palácio com os filhos do faraó. Quando Hadade ouviu dizer no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, general do exército, estava morto, disse ao faraó: deixa-me voltar para a minha terra. O faraó disse-lhe: falta-te algo em minha casa para que queiras voltar para a tua terra? Nada me falta, respondeu, mas deixa-me partir assim mesmo. Hadade voltou, pois, para a sua terra, e eis o mal que fez. Tornou-se rei de Edom e tratou Israel como inimigo. Deus suscitou outro inimigo a Salomão, Rezon,
filho de Eliada, que fugira de seu senhor Hadadezer, rei de Soba. Após os massacres de Davi, juntara homens em torno de si, tornando-se chefe de quadrilha. Atacaram Damasco, onde se estabeleceram, e constituíram-no rei em Damasco. Foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Também Jeroboão, filho de Nabate, efrateu de Sareda, filho de uma viúva chamada Sarva, que estava a serviço de Salomão, revoltou-se contra o rei. Eis em que circunstâncias ele se revoltou contra o rei. Salomão construía Milo para fechar a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um jovem enérgico, e Salomão, vendo-o tão laborioso, confiou-lhe a superintendência de todos os trabalhadores da casa de José. E aconteceu que um dia, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou-se em caminho com o profeta Aías de Silo, vestido com um manto novo. Estavam os dois a sós no campo. Então Aías, tomando o manto novo que trazia, rasgou-o em 12 pedaços. Toma para ti 10 pedaços, disse ele a Jeroboão, pois isto diz o Senhor Deus de Israel: vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Mas em atenção ao meu servo e à cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, ficará para ele ainda uma tribo. Abandonaram-me, prostraram-se diante de Astarte, deusa dos Sidônios, diante de Camos, deus de Moabe, e diante de Melcom, deus dos Amonitas. Não andaram em meus caminhos, para fazer o que é bom diante de meus olhos e observar minhas leis e ordens, como o fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não lhe tirarei todo o reino, mas o deixarei governar todos os dias de sua vida, por amor de meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus preceitos. Tirarei, porém, o reino das mãos do filho de Salomão, para dar-te 10 tribos. Deixarei uma tribo ao seu filho, para que o meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para estabelecer nela o meu nome. Tomo-te, pois, para reinares sobre tudo o que possas desejar. Serás rei de Israel. E se obedeceres a todas as minhas ordens, se andares pelos meus caminhos, se fizeres o bem diante de mim, observando os meus preceitos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu estarei contigo. Construirei para ti uma casa estável, como edifiquei para Davi, e te entregarei Israel. Humilharei assim a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão, mas este fugiu para junto do rei Sesac, no Egito, onde permaneceu até a morte de Salomão. O restante da história de Salomão, todos os seus atos e sua sabedoria, está escrito no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou sobre todo Israel durante 40 anos em Jerusalém. Depois adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de seu pai Davi. Roboão, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. Livro do Eclesiastes, capítulo 10. Uma mosca morta infeta e corrompe o azeite perfumado. Um pouco de loucura é suficiente para corromper a sabedoria. O coração sábio vai para a direita, mas o coração do insensato para a esquerda. No meio da estrada, quando caminha o tolo, falta-lhe o bom senso, e todos dizem: é um louco. Se a ira do príncipe se inflama contra ti, não abandones o teu lugar, porque a calma previne grandes erros. Vi debaixo do sol um mal, uma falha da parte do soberano. O insensato ocupa os mais altos cargos, enquanto que os homens de valor são colocados em empregos inferiores. Vi escravos montarem a cavalo e príncipes andarem a pé como escravos. Quem cava uma fossa poderá nela cair, e quem derruba um muro poderá ser picado por uma serpente. Quem lavra pedras poderá machucar-se,
Quem corta a lenha se machuca com ela. Se o ferro estiver embotado e não for afiado o gume, é preciso redobrar os esforços, mas afiá-lo é uma vantagem que a sabedoria proporciona. Se a serpente morder por erro de encantamento, não vale a pena ser encantador. As palavras do sábio alcançam-lhe o favor, mas os lábios do insensato causam a sua perda. O começo de suas palavras é uma estultícia, e o final de seu discurso é uma perigosa insânia. O insensato multiplica as palavras, o homem não conhece o futuro. Quem lhe poderia dizer o que há de acontecer em seguida? O trabalho do insensato o fatiga, pois nem sequer sabe ir à cidade. Ai de ti, país cujo rei é um menino e cujos príncipes comem desde a manhã. Feliz de ti, país cujo rei é de família nobre e cujos príncipes comem em hora conveniente, não por devassidão, mas para sua própria refeição. Por causa do desleixo, desabará o madeiramento, e quando as mãos são inativas, choverá dentro da casa. Faz-se festa para se divertir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro serve para tudo. Não digas mal do rei, nem mesmo em pensamento. Mesmo dentro de teu quarto, não digas mal do poderoso, porque um passarinho do céu poderia levar tua palavra, e as aves repetirem tuas frases. Livro do Eclesiastes, capítulo 11. Atira teu pão sobre a superfície das águas, porque depois de muito tempo o acharás. Faze de tua riqueza 7 e mesmo 8 partes, porque não sabes que calamidade sobrevirá à terra. Quando as nuvens estiverem carregadas, derramarão a chuva sobre a terra. Quando tomba uma árvore para o sul ou para o norte, lá onde cai, fica. Quem observa o vento jamais semeará. Quem examina as nuvens nunca cegará. Do mesmo modo que não sabes qual é o caminho do sopro da vida e como se formam os ossos no seio de uma mãe, assim também ignoras a ação de Deus que faz todas as coisas. Semeia a tua semente desde a manhã e não deixes tuas mãos ociosas até a noite, porque não sabes o que terá bom êxito, se isto ou aquilo, ou se ambas as coisas são igualmente úteis. Doce é a luz, e é um deleite para os olhos ver o sol. Por mais numerosos que sejam os anos de vida, regozija-se o homem em todos eles, mas deve pensar nos dias obscuros que serão numerosos. Tudo o que acontece é vaidade. Jovem, rejubila-te na tua adolescência, e enquanto ainda és jovem, entrega teu coração à alegria. Anda nos caminhos de teu coração e segundo os olhares de teus olhos, mas fica sabendo que de tudo isso Deus te fará prestar conta. Afasta a tristeza do teu coração e poupa o sofrimento a teu corpo, porque a juventude e a adolescência são passageiras. Livro do Eclesiastes, capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os maus dias e que apareçam os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e que a chuva sucedam as nuvens, anos nos quais tremem os guardas da casa, nos quais se curvam os homens robustos e param de moer as moleiras pouco numerosas, nos quais se escurecem aqueles que olham pelas janelas, nos quais se fecham para a rua os 2 batentes da porta, nos quais se enfraquece o ruído do moinho, nos quais os homens se levantam ao canto do passarinho, nos quais se extingue o som da voz, nos quais se temem as subidas, nos quais se terão sobressaltos no caminho, nos quais a amendoeira branqueia, nos quais o gafanhoto engorda, nos quais a alcaparra perde a sua eficácia, porque o homem se encaminha para a morada eterna e os carpidores percorrem as ruas. Antes que se rompa o cordão de prata, que se despedace a lâmpada de ouro, antes que se quebre a bilha na fonte,
e que se fenda a roldana sobre a cisterna, antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era, e antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. Fugacidade das fugacidades, diz o Eclesiastes, tudo é fugaz. Além de ser sábio, o Eclesiastes ensinou a ciência ao povo. Ele pensou, prescrutou e dispôs numerosas máximas. O Eclesiastes aplicou-se à procura de sentenças agradáveis e a redigir com exatidão adágios verídicos. As palavras dos sábios são semelhantes a aguilhões, e as sentenças reunidas em coleção são parecidas a estacas plantadas, inspiradas por um só pastor. De resto, meu filho, quanto ao maior número de palavras que estas, fica sabendo que se podem multiplicar os livros a não mais acabar, e que muito estudo se torna uma fadiga para o corpo. Em conclusão, tudo bem entendido, teme a Deus e observa seus preceitos. É este o dever de todo homem. Deus fará prestar contas de tudo o que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mau. Senhor nosso Deus, que nós possamos aprender com a queda de Salomão, esse homem esplêndido, Senhor, que se afastou de Ti e que fez mal aos seus olhos, que nós não nos deixemos contaminar pelos ídolos, que nós não permitamos que as pessoas erradas exerçam influência sobre nós. Senhor, e também o livro do Eclesiastes, ele não foi feito para nos desanimar, mas para nos fazer, de fato, olhar o que importa e firmarmos o nosso coração na obediência a Ti, acreditando que o Senhor é a alegria dos nossos dias e que contigo nós somos capazes de superar o mal e de viver bem nessa terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos hoje, no capítulo aqui de Reis que a gente leu, a queda do grande Salomão. Gente, como um homem tão sábio pôde chegar tão longe, E a gente percebe que as nossas decisões têm consequências, sobre nós e sobre os outros. Porque Davi foi um pai ausente e ele não passou para Salomão, por ser ausente, o seu relacionamento com Deus. Porque, como eu disse esses dias atrás, os filhos observam mais o que a gente faz do que o que a gente fala, Então ele não passou isso para Salomão. Então Salomão tinha até boa vontade, mas ele talvez não desenvolveu o seu relacionamento pessoal com Deus. Porque eu já falei aqui há uns meses atrás, Deus não tem netos, ele só tem filhos. O seu filho, ele não vai seguir a Deus se ele não tiver a experiência dele com Deus, Não é por causa da sua experiência que o seu filho vai seguir a Deus, porque Deus não tem neto, ele só tem filhos, Então Salomão, ele perdeu a sua fé porque ele deu o seu coração para as pessoas erradas. Deus não era mais o centro do seu coração, mas milhares, centenas de mulheres e concubinas que ele tinha, que eram idólatras, e ele construiu, santuários, templo. Ele construiu um templo lindo para o Senhor, mas ele também construiu templo para os deuses pagãos das suas esposas. E você sabe que um dos falsos deuses que Salomão honrou ali, construiu um templo, era Moloque. Gente, para esse deus Moloque, eram oferecidos sacrifícios de crianças, eram queimados, os filhos, queimados vivos. E Salomão chegou a participar desse grande mal. Não porque ele achava que isso era certo, ele era um homem de sabedoria, mas porque ele deu seu coração para as pessoas erradas, Por isso é muito importante escolher os nossos relacionamentos. E escolher relacionamentos que dão suporte, que fortalecem o nosso relacionamento com Deus e não que enfraquecem. Não escolha relacionamentos, não viva relacionamentos com pessoas que te roubam de Deus, que enfraquecem o seu relacionamento com Deus, mas sim com pessoas que fortalecem o seu relacionamento com Deus, que partilham a sua fé. Sobretudo você jovem, antes de escolher uma esposa, um esposo, escolha um que viva a sua fé, que tenha os valores que você tem, que creia que Deus é importante. Porque não adianta, se você casar com um pagão, você evangeliza de manhã e ele desevangeliza à tarde. Você fala de Deus cedo, ele destrói tudo que você fez à tarde, Então é muito interessante, muito importante escolher para quem a gente vai entregar o nosso coração, porque isso repercute diretamente na nossa vida,
na nossa fé, nos nossos resultados, né? Depois nós vimos as palavras ali do Eclesiastes, esse grande livro de sabedoria, né, gente? E esse livro não tem, com a sensatez, com o realismo dele, ele não está aí para fazer você perder a esperança, não. Mas para fazer a gente humilde, né? Para fazer a gente reconhecer que tudo aqui é vaidade, que a gente precisa de Deus, né? O capítulo 12, por exemplo, disse que todo o trabalho do homem é temer a Deus, do ser humano nessa terra, é temer a Deus e seguir os seus mandamentos, né? Nós lemos, né, que Deus, também em Eclesiastes, vai trazer todos os nossos atos, até os secretos, no dia do julgamento, né? Sejam esses atos bons ou ruins, né? Eclesiastes também fala como é importante a gente viver com propósito, né? Aproveitar a juventude, viver bem os anos que Deus nos dá, sabe? Sem encanações, né? Deus nos quer felizes. Claro, a gente tem que obedecer a Deus, tem que evitar o mal, mas Ele não criou você para viver, sabe, e na infelicidade. Fazer coisas que te façam bem, né? Viver bem essa vida também. Isso é interessante, né? Esse insight do Eclesiastes, né? Depois, no capítulo 12, como eu estava falando, começa assim já, né? Lembra-te dos dias do teu Criador, lembra-te do teu Criador, aliás, nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias, né? Viver a juventude também consagrando-a a Deus. Não dá só o resto da vida para Deus, né? Então é isso, gente. Um livro bem interessante, bem forte, que não está aí para fazer você perder a esperança e a fé, não. Pelo contrário, é um livro realista que nos faz colocar o nosso coração em Deus e entender que tudo passa, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá? Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer... Deus abençoe você, amado, amada. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná. Que bom contar com a sua presença aqui. Hoje, episódio 146, no qual leremos 1 Reis 4, 2 Crônicas, capítulo 6 e o Salmo 65. Se prepara já para ler o Salmo 65. Caso nós não consigamos ler aqui, está na sua mão aí para ler, para você fazer acontecer esse salmo, tá bom? Olha só. Muito feliz de ter você aqui, compartilha aí o link desse vídeo com mais pessoas, manda nos grupos de WhatsApp, convida mais pessoas para virem rezar com a gente, isso é muito importante. E quero convidar você a me seguir também nas redes sociais, o Instagram, @Padre Adriano Zandoná, Facebook também Padre Adriano Zandoná, lá no TikTok Padre Adriano Zandoná Oficial, também no Twitter é @Padre Zandoná, não tem Adriano que não coube, né? Vamos lá então ouvir a palavra de hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4. O rei Salomão reinava sobre todo o Israel. Estes são os ministros que o assistiam: Azarias, filho do sacerdote Sadoc, Elioref e Aías, filhos de Cisa, escribas; Josafá, filho de Ailud, cronista; Banaías, filho de Joiada, general do exército; Sadoc e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, chefe dos intendentes; Zabud, filho de Natã, conselheiro privado do rei; Aizar, prefeito do palácio; e Adoniram, filho de Abda, dirigente dos trabalhos. Salomão tinha 12 intendentes estabelecidos sobre todo Israel, que provinham as necessidades do rei e de sua casa, cada um durante um mês do ano.
Estes são seus nomes: o filho de Ur, na montanha de Efraim; o filho de Decar, em Massis, em Salebim, em Bet-Sames e em Aialon de Bet-Anã; o filho de Hesed, em Arubote, do qual dependia Soco e toda a terra de Éfer; o filho de Abinadab, que tinha os altos de Dor e era casado com Tabaate, filha de Salomão; Baana, filho de Ailud, que tinha Tanak e Megido e todo o Bet-San, perto de Sartana, debaixo de Jezrael, desde Bet-San até Abel-Meula e até além de Jecmaã; o filho de Gaber, em Ramote de Galaad, que tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, situadas em Galaad, e toda a região de Argob, em Baçã, 60 cidades grandes e muradas, que tinham fechaduras de bronze; Ainadab, filho de Ado, em Maanaim; Aquimaás, em Neftali, casado também com uma filha de Salomão, chamada Bazemate; Baana, filho de Uzi, em Azer e em Baalote; Josafá, filho de Farué, em Issacar; Semei, filho de Ela, em Benjamim; Gaber, filho de Uri, na terra de Galaad, pátria de Seom, rei dos amorreus, e de Gog, rei de Bazã. Havia só um intendente para toda essa região. A população de Judá e de Israel era tão numerosa como a areia da praia do mar. Comiam, bebiam e alegravam-se. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6. Então disse Salomão: o Senhor deseja habitar na escuridão. Construí, portanto, uma casa, que será a vossa morada eterna. Voltou-se em seguida para a assembleia que estava de pé e a abençoou. Bendito seja, disse ele, o Senhor Deus de Israel, que pela sua própria boca falou a Davi, meu pai, e que pela sua mão realizou suas promessas. Ele tinha dito: desde o dia em que fiz sair meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade dentre todas as tribos de Israel, para nela construir um templo onde meu nome fosse invocado, e não escolhi um homem para que fosse chefe do meu povo de Israel. Mas escolhi Jerusalém como lugar de residência para meu nome e Davi como rei de meu povo de Israel. Ora, meu pai Davi desejava edificar um templo para a glória do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: tiveste uma feliz inspiração de edificar um templo para a glória de meu nome. Somente não és tu que me hás de construir, será teu filho, o filho procedente de tuas entranhas, que o fará. O Senhor realizou sua predição. Sucedi a meu pai Davi e ocupei o trono de Israel, como disse o Senhor, e construí o templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Pus a arca onde se encontra colocada a aliança feita entre o Senhor e os israelitas. Em seguida, Salomão prostrou-se diante do altar do Senhor, em presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos para o céu. Com efeito, ele mandara construir uma tribuna de bronze, erguida no meio do átrio, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Nela subiu, e de joelhos, voltado para a multidão dos israelitas, com os braços levantados para o céu, disse: Senhor, Deus de Israel, não há, nem no céu, nem na terra, um Deus que seja comparável a vós, que seja fiel à sua aliança com os teus servos, e cheio de misericórdia para com os que vos servem de todo o coração. Cumpristes a promessa que fizestes a meu pai Davi, vosso servo. Neste dia, vossa mão realizou o que vossa boca havia anunciado. Dignai-vos, portanto, agora, Senhor Deus de Israel, cumprir também a promessa que fizestes a meu pai Davi, vosso servo, de que jamais lhe faltaria diante de vós um descendente que ocupasse o trono de Israel,
contanto que seus filhos atendam ao seu procedimento e observem vossa lei como ele mesmo a observou. Assim, pois, Senhor Deus de Israel, dignai-vos ratificar a promessa que fizeste ao vosso servo Davi. Mas é verdade que Deus habita com os homens sobre a terra? Se os céus e os céus dos céus não vos podem conter, muito menos ainda esta casa que eu construí. Contudo, Senhor meu Deus, atendei à prece suplicante de vosso servo, acolhei o clamor e os votos que ele vos dirige. Que de dia e de noite vossos olhos estejam abertos para esta casa, para este lugar em que prometestes fazer a residência de vosso nome. Escutai o pedido que vosso servo vos apresenta. Escutai a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel, quando vierem orar neste lugar. Escutai-os de vossa morada celeste, escutai e perdoai. Se um homem pecar contra o seu próximo e lhe for exigido juramento, se ele vier jurar diante de vosso altar nesse templo, escutai-o do alto do céu. Agi e julgai vossos servos, de modo a condenar o culpado, fazendo recair sobre ele o peso de sua falta e de modo a justificar o inocente, tratando-o de acordo com sua inocência. Quando o vosso povo de Israel, por ter pecado contra vós, for subjugado pelo inimigo, se ele retornar a vós, render glória ao vosso nome, entrar neste templo para dirigir-vos preces e súplicas, escutai-o do alto do céu e perdoai o pecado de vosso povo de Israel, reconduzindo-o à terra que lhes destes a ele e a seus pais. Se o céu vier a se fechar e não chover mais, por terem eles pecado contra vós, e vierem a orar neste lugar, rendendo glória ao vosso nome e arrependendo-se de seu pecado por causa de vosso castigo, escutai-os do alto do céu, perdoai o pecado de vossos servos e de vosso povo de Israel. Mostrai-lhes o reto caminho que devem seguir, e concedei chuva à terra que destes como herança ao vosso povo. Quando a terra for assolada pela fome, peste, ferrugem, mangra, gafanhoto, pulgão, quando os inimigos cercarem as cidades da terra de Israel, ou se houver uma calamidade ou uma epidemia qualquer, e um homem ou todo o povo de Israel vos dirigir uma prece suplicante, e cada qual, reconhecendo sua chaga dolorosa, estender as mãos para esse templo, escutai-o do alto do céu, de vossa morada, e perdoai, concedendo a cada um o que merece, vós que conheceis seu coração, pois só vós conheceis o coração do homem. É assim que eles vos temerão e andarão em vossos caminhos durante toda a sua vida na terra que destes a teus pais. Quando o estrangeiro, sem pertencer a Israel, teu povo, vier de uma terra longínqua, atraído pela fama de vosso nome e do poder de vosso braço para rezar neste templo, escutai-o lá do alto do céu, lá onde habitais, e concedeis a este estrangeiro tudo o que vos pedir. Todos os povos da terra reconhecerão assim vosso nome e vos temerão, como o vosso povo de Israel, cientes de que o vosso nome é invocado sob este templo que vos construí. Quando o vosso povo fizer guerra contra seus inimigos, em qualquer direção a qual vós o enviardes, e ele vos invocar, voltando-se para esta cidade de vossa escolha e para este templo que construí à glória do vosso nome, escutai do alto dos céus suas preces suplicantes e fazei-lhe justiça. Quando tiveres pecado contra vós, pois não há homem algum sem pecado, quando vossa ira os entregardes ao inimigo e o vencedor os deportar para uma terra estrangeira, longínqua ou próxima, e lá na terra de seu exílio entrarem em si e retornarem a vós, dizendo-vos em tom de súplica: pecamos, cometemos a iniquidade,
fizemos o mal. Se eles retornarem a vós de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do exílio ou onde estiverem deportados, e vos dirigirem sua oração, voltando-se para a pátria que destes a seus pais, para a cidade de vossa predileção, e para este templo que construí à glória de vosso nome, escutai do alto do céu, lá onde habitais, suas preces e súplicas, e fazei-lhe justiça, e perdoai a vosso povo os pecados cometidos contra vós. Por conseguinte, doravante, ó meu Deus, que vossos olhos estejam abertos e vossos ouvidos atentos a toda a prece feita neste lugar. Senhor Deus, vinde, pois, habitar nesta moradia, vós e a arca onde reside vosso poder. Senhor Deus, que vossos sacerdotes estejam revestidos de força salutar e que vossos devotos desfrutem de sua felicidade. Senhor Deus, não repilais a prece daquele que vos é consagrado, em memória dos favores que concedestes ao vosso servo Davi. Senhor, nós te louvamos por todas as tuas bênçãos na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Nós glorificamos a tua presença porque o Senhor é fiel e perfeito em todas as suas obras. Obrigado porque mesmo quando nós não percebemos, o Senhor cuida de nós. E não há motivo para termos medo, para nos desviarmos de ti. O Senhor é o nosso Rei, nosso Mestre, nosso Deus. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos aqui que a fama de Salomão começou a se espalhar e ele começou a agir com muita sabedoria. Como eu dizia ontem, cuidado com o tempo da prosperidade, ele pode ser perigoso, né? Vigie no tempo da prosperidade, não se afaste de Deus. E nós vimos que Salomão delegou, né, sua autoridade e escolheu 12 homens para servirem como líderes em Israel, homens de boa reputação, né? Homens ali de boa índole, mas o que foi uma decisão muito sábia, porque centralizar as coisas quando a coisa é muito grande não funciona. Por quê? Porque vai deixar o processo arcaico, vai tirar a celeridade, né? E ao mesmo tempo, ele não vai conseguir dar conta de tudo, vai esgotar a pessoa que está à frente. Então ele foi sábio, mas ele instituiu o Templo de Jerusalém como o único lugar no qual se adorava a Deus, como um centro de adoração, o que foi muito importante porque deu unidade a todo o povo, apesar de cada região ter o seu governador, o seu administrador, apesar de cada tribo ter ali a sua identidade cultural, sua identidade histórica, havia diferenças entre eles. Salomão constituiu o Templo de Jerusalém como um ponto de unidade entre o povo. E a gente vai perceber que no futuro acontecerão guerras, acontecerão dissidências, acontecerão momentos bem difíceis, mas como o povo tinha essa unidade, essa identidade de ter o centro da adoração em Jerusalém, de ser o Vaticano deles ali era Jerusalém, né? Isso foi uma atitude muito sábia, porque isso manteve uma certa unidade, apesar dos pesares. Claro que lá na frente também vai gerar trabalho, porque o rei lá do norte não querendo vai dar um trabalho, né? Vai gerar consequências ruins, porque o rei do norte não querendo deixar o povo ir ao sul, né? Lá no templo de Jerusalém, acabou construindo um falso templo com falsos deuses, mas isso é assunto para outro momento. Mas isso é bonito, saber que eles tinham uma consciência, eles tinham uma identidade única que os unia como povo e tinham uma identidade universal também. É bonito ser católico também nesse sentido. Bonito ser cristão, mas deixa eu falar agora com os católicos especificamente. Você que é cristão, cara, continue aqui, você é muito bem-vindo. Mas é muito bonito isso, porque nós católicos, por exemplo, quando você vai à sua paróquia, a paróquia São Judas Tadeu, a paróquia São Pedro, a paróquia Imaculado Coração de Maria, você não pode achar que a igreja é só a sua paróquia. Por exemplo, o padre deu problema, eu vou deixar a igreja porque a igreja é ruim. Não, a igreja não é aquele padre. A igreja não é o coordenador da catequese do canto. A igreja é o corpo místico de Cristo que está espalhado no mundo inteiro. Tirou aquele padre ruim, que deu problema, aquele coordenador ardiloso, atroz, a igreja continua. A igreja é muito mais do que aquilo que você vê na sua paróquia. Tanto que se tiver muito ruim na sua paróquia, vai para outra. Paciência, né? Mas a igreja, ela é o corpo místico de Cristo e nós temos uma comunhão universal, nós temos uma unidade.
ao redor de Pedro, do Papa. O Papa é o sucessor dos apóstolos. Do apóstolo Pedro. Está lá em Mateus 16, a partir do versículo 16. Não é culpa de ninguém, mas Jesus escolheu Pedro. Você é Pedro, você, sobre essa pedra que é você, eu vou construir a minha igreja. Muitas pessoas têm tentado combater esse argumento ao longo dos séculos, mas ninguém combateu. Tanto que o papado está aí até hoje, não tem como negar. O Papa é o sucessor de Pedro. E Pedro é o príncipe dos apóstolos, é aquele que Jesus escolheu para estar à frente da sua igreja. Claro, isso não diminui os outros apóstolos, mas Jesus quis que tivesse uma cabeça, né? Então nós temos essa universalidade. Não podemos olhar só para o nosso umbigo, para a nossa igreja, para a nossa diocese. Por exemplo, quando eu morava lá no Paraná, quando eu era criança, eu achava que a igreja católica era só o que eu via na paróquia, na diocese. Aí depois que eu viajei, me tornei padre, vim para o seminário, conheci outras realidades, eu me apaixonei pela beleza da igreja, pela universalidade da igreja, pela identidade que nós temos como cristãos em torno também do Papa, né? Claro, o Papa não é Cristo, não é Deus, ele é um sinal. O centro é Jesus Cristo, né? Óbvio, nós só adoramos Jesus, mas ele é um sinal visível da unidade da igreja que Jesus quis instituir, né? Então isso é muito bonito. E a gente tem que entender que nós somos uma igreja só. Nós aqui no Brasil com a liberdade religiosa, mas os católicos lá na Síria, lá no Afeganistão, celebrando missas escondidos, na China. É uma só igreja, é o corpo de Cristo. Alguns com liberdade e prosperidade, outros com dificuldade. Ser católico no Brasil é uma beleza, gente. Eu já estive em países islâmicos, já estive em países na África, islâmicos também, nos quais você ser católico é assinar uma sentença de morte ou uma perseguição desvelada. Mas eles são os nossos irmãos, nós somos um com eles. E em cada missa que é celebrada, seja na África, seja nos Estados Unidos, seja no Camboja, seja na Europa, todo o corpo místico de Cristo que é a igreja está unido, elevando a Deus o sacrifício de Cristo. Em cada missa que acontece, mais uma vez o sacrifício de Cristo se renova, a sua vida, sua paixão, sua morte, sua ressurreição. E mais uma vez a humanidade é redimida. A igreja é linda. E que bênção nós, como batizados, sermos partes dessa igreja. Por isso precisamos rezar pelo Papa, rezar pelos nossos bispos, rezar pelos sacerdotes, e entender que um problema ou outro que acontece não é a igreja. É uma pessoa que está dando um problema que vai ser substituída mais hora ou menos hora, e a igreja de Cristo continua acontecendo na história como um sacramento universal de salvação, como nos ensina o catecismo da igreja, trazendo os sacramentos específicos para nós, a confissão, a comunhão, a missa. É uma bênção ser cristão, é uma bênção ser católico. Lembrando que você tem como tarefa ler o Salmo 65. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esquece de compartilhar esse vídeo e de chamar mais pessoas para fazerem parte aqui do nosso podcast Bíblia em um Ano. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um Ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Episódio 165. 1 Reis 15:16. 2 Crônicas 16:17, Cântico dos Cânticos 4. Sou o Padre Adriano Zandoná, nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Gente, hoje tem muita leitura, então eu vou tentar ser bem objetivo, tá? Cântico dos Cânticos, capítulo 4, fica aí como tarefa para você. Vamos direto à nossa leitura.
Primeiro livro dos Reis, capítulo 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abião tornou-se rei de Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Abião entregou-se a todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não era inteiramente fiel ao Senhor, como o de seu pai Davi. Todavia, o Senhor seu Deus, em atenção a Davi, conservou-lhe uma lâmpada em Jerusalém. Deu-lhe um filho que lhe sucedeu e deixou subsistir Jerusalém. Porque Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha jamais desviado em toda a sua vida de um só dos mandamentos que recebera, exceto o que se passou com Urias, o hiteu. Houve hostilidades contínuas entre Roboão e Jeroboão durante todo o tempo de suas vidas. O restante da história de Abião e seus atos, tudo se encontra consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Abião e Jeroboão guerrearam também entre si. Depois disso, Abião adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa sucedeu-lhe no trono. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que é reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Expulsou da terra as prostitutas sagradas e acabou com todos os ídolos que seus pais tinham feito. Além disso, destituiu da dignidade de rainha sua própria mãe, Maaca, por ter feito essa vergonha para Aserá. Asa despedaçou esse ídolo e queimou-o no vale do Cedron. Embora não tenham desaparecido os lugares altos, o coração de Asa foi inteiramente devotado ao Senhor durante toda a sua vida. Pôs no templo do Senhor todos os objetos consagrados por seu pai e por ele mesmo, a saber, prata, ouro e utensílios. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o tempo em que viveram. Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá, a fim de bloquear todas as suas comunicações com Asa, rei de Judá. Asa, porém, tomando toda a prata e ouro que restavam nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, os entregou nas mãos de seus servos, que enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que residia em Damasco. Asa enviou-lhe a seguinte mensagem: façamos aliança, assim como foram aliados o teu pai e o meu. Mando-te um presente de prata e ouro. Peço-te que rompas tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele cesse de me importunar. Ben-Hadad acedeu ao desejo do rei Asa, mandou seus generais contra as cidades de Israel e devastou Aion, Dan, Abel, Bet-Maaca, todo o Genezaré, com a terra de Neftali. Ao saber disso, Baasa abandonou a fortificação de Ramá e retirou-se para Tersa. Então o rei Asa convocou toda a tribo de Judá, sem exceção, para tirar as pedras e a madeira de que Baasa se tinha servido para as fortificações de Ramá. Com esse material, Asa fortificou Gabaá de Benjamim e Masfa. O restante da história de Asa, com seus grandes feitos, seus atos e as cidades que construiu, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Com a velhice, sobreveio-lhe a gota nos pés. Adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. No 2º ano de Asa, rei de Judá, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel. Reinou 2 anos em Israel. Ele fez mal aos olhos do Senhor. Imitou seu pai, entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão havia arrastado Israel. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e assassinou-o diante de Gebeton dos filisteus, no tempo em que Nadab e todo Israel sitiavam essa cidade. Baasa, no 3º ano de Asa, rei de Judá, cometeu esse crime e sucedeu-lhe no trono.
Logo que subiu ao trono, exterminou toda a casa de Jeroboão, não deixando alma viva. Exterminou-os completamente, como havia predito o Senhor, pelo seu servo Aías de Silo, por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer, provocando assim a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Nadab e suas ações, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Houve guerra contínua entre Asa e Baasa, rei de Israel. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de Israel. Residia em Tersa e reinou 24 anos. Baasa fez mal diante do Senhor. Andou no caminho de Jeroboão e entregou-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeú, filho de Anani, contra Baasa nestes termos: Levantei-te do pó e estabeleci-te príncipe do meu povo de Israel. Tu, porém, andaste pelo caminho de Jeroboão e levaste meu povo de Israel a cometer pecados que excitam a minha cólera. Por isso, vou varrer Baasa e sua casa, e farei da sua casa o que fiz da casa de Jeroboão, filho de Nabate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será comido pelos cães. O que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O restante da história de Baasa, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi enterrado em Tersa. Seu filho Ela sucedeu-lhe no trono. O oráculo do Senhor, transmitido pelo profeta Jeú, filho de Anani, fora pronunciado contra Baasa e sua casa, não só por causa de todo o mal que ele tinha feito aos olhos do Senhor, irritando-o com seu proceder e imitando a casa de Jeroboão, mas também porque Baasa tinha destruído essa casa. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Ela, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel. Residia em Tersa e reinou 2 anos. Seu servo Zambri, que comandava a metade de sua cavalaria, conspirou contra ele. Numa ocasião em que ele bebia e se embriagava em Tersa, na casa de Arza, intendente de seu palácio nesta cidade. Entrou Zambri e o assassinou, sucedendo-lhe no trono, no 27º ano de Asa, rei de Judá. Logo que ficou rei e sentou-se no trono, mandou exterminar toda a casa de Baasa, não deixando vivo nenhum filho varão, nenhum parente, nenhum amigo. Desse modo, exterminou toda a casa de Baasa, assim como o Senhor o predissera contra Baasa pela boca do profeta Jeú. Tal foi o castigo de todos os pecados que Baasa e seu filho Ela tinham cometido e levado Israel a cometer, provocando, com o culto dos ídolos, a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Ela e suas ações, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zambri reinou em Tersa durante 7 dias. O exército sitiava Gebeton dos filisteus. Quando o exército que estava acampado ali ouviu dizer que Zambri tinha conspirado contra o rei e o assassinara, todo Israel constituiu imediatamente como seu rei o general Amri. Este partiu de Gebeton com todo Israel e veio sitiar Tersa. Zambri, vendo a cidade tomada, retirou-se para o fortim do palácio real e incendiou o palácio. Morreu assim pelos pecados que tinha cometido, fazendo o mal aos olhos do Senhor, imitando o proceder de Jeroboão e entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. O restante da história de Zambri e sua conjuração, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Então se dividiu o povo de Israel em 2 facções. Metade era por Tebni, filho de Ginete, que queria fazê-lo rei, e metade por Amri. O partido de Amri prevaleceu contra o de Tebni, filho de Ginete. Tebni morreu e reinou Amri.
No 31º ano de Asa, rei de Judá, Amri tornou-se rei de Israel e reinou durante 12 anos. Depois de ter reinado 6 anos em Tersa, comprou de Semer um monte de Samaria por 200 talentos de prata. Constituiu uma cidade nesse monte e chamou a Samaria, do nome de Semer, a quem pertencera o monte. Amri fez o mal aos olhos do Senhor, mais ainda que todos os seus predecessores. Andou por todo o caminho de Jeroboão, filho de Nabate, e nos pecados com que este fizera pecar Israel, provocando com seus ídolos a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Amri, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Amri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe sucedeu-lhe no trono. No 28º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Amri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Amri, fez o mal aos olhos do Senhor, e mais ainda que todos os seus predecessores. Como se lhe não bastasse o andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, despojou ainda Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e chegou até a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Erigiu um altar a Baal no templo que lhe edificou em Samaria. Acabe fez também a Aserá, irritando assim o Senhor, Deus de Israel, mais ainda que todos os seus predecessores no trono de Israel. No tempo de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou-lhe os alicerces ao preço de Abirão, seu primogênito, e pôs-lhe as portas ao preço de Segub, seu último filho, assim como o Senhor predissera pela boca de Josué, filho de Num. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, rei de Israel, Baasa fez guerra contra Judá. Fez fortificações em Ramá, a fim de bloquear todas as comunicações com Asa, rei de Judá. Mas Asa mandou tomar a prata e o ouro dos tesouros do templo e do palácio real e enviou uma delegação a Ben-Hadad, rei da Síria, para lhe dizer: aliemo-nos como foram aliados teu pai e o meu. Eu te envio prata e ouro. Rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se afaste de mim. Ben-Hadad ouviu o rei Asa, enviou seus generais contra as cidades de Israel. Estes tomaram Aion, Dan, Abel-Maim e todas as cidades de Neftali que serviam de entrepostos. A essa notícia, Baasa interrompeu os trabalhos de fortificação de Ramá. Então o rei Asa convocou todos os judeus para tirar as pedras e madeiras das quais Baasa se tinha servido para construir Ramá, e com esse material fortificou Gabaá e Masfa. Por essa época, o vidente Hanani veio à procura de Asa, rei de Judá, e lhe disse: porque te apoiaste no rei da Síria e não no Senhor teu Deus, o exército da Síria escapou de tuas mãos. Não formavam os etíopes e os líbios um exército inumerável, com uma multidão de carros e cavaleiros? E contudo o Senhor os entregou a ti, porque tu te apoiaste nele. Os olhos do Senhor percorreram toda a terra para sustentar aqueles cujo coração lhe é totalmente devotado. Tu te comportaste tolamente nesse negócio, pois doravante terás continuamente guerras. Irritado contra o vidente, no assomo de ira em que o puseram suas palavras, Asa mandou prendê-lo na prisão. Pelo mesmo tempo, Asa oprimiu também alguns de seus súditos. As ações e os feitos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão relatados no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa tornou-se gotoso e sofreu violentamente. Durante sua doença, ele não procurou o apoio do Senhor, mas o dos médicos. Ele adormeceu com seus pais e morreu no 41º ano de seu reinado.
Foi sepultado na tumba que tinha mandado cavar para si na cidade de Davi. Estenderam-no num leito que tinham enchido de perfumes aromáticos, preparados segundo a parte do perfumista, e queimaram-lhe quantidade considerável desse perfume. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 17. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. Ele se fortificou contra Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortes de Judá, guarnições em toda a terra e nas cidades de Efraim, das quais se tinha apoderado seu pai Asa. O Senhor estava com Josafá, porque este seguia os exemplos que a princípio dera seu pai e não corria atrás de Baal, mas só procurava o Deus de seus pais, observando seus mandamentos, sem fazer nada de semelhante ao que fazia Israel. Por isso o Senhor confirmou o poder em suas mãos. Todo Judá lhe trazia presentes, e assim Josafá teve riqueza em abundância e glória. Cheio de confiança na obra do Senhor, fez desaparecer de Judá os lugares altos e os ídolos Aserás. No 3º ano de seu reinado, enviou seus chefes Ben-Ail, Abdias, Zacarias, Natanael e Miqueias, para que ensinassem nas cidades de Judá. Ele os fez acompanhar pelos levitas Semeias, Natanias, Zabadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobadonias, e pelos sacerdotes Elissama e Jorão. Ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e percorreram todas as cidades de Judá, instruindo o povo. O terror do Senhor difundiu-se em todos os reinos que cercavam Judá, os quais se abstiveram de fazer guerra a Josafá. Mesmo os filisteus vieram trazer a Josafá presentes e um tributo em prata. Os árabes também lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá aumentava seu poder. Construiu em Judá fortalezas e cidades de entrepostos. Realizou grandes trabalhos nas cidades de Judá. Havia em Jerusalém um exército bem treinado. Eis a sua distribuição segundo suas famílias. Em Judá, os chefes de milhares eram: o chefe Ednas, com 300.000 valentes guerreiros. Ao seu lado, o chefe Joanã, com 280 valentes guerreiros. Ao seu lado, Amazias, filho de Zecri, voluntariamente consagrado ao Senhor, com 200.000 valentes guerreiros. De Benjamim, o valoroso Eliada, com 200.000 homens providos de arcos e de escudos. Ao seu lado, Josabade, com 180.000 homens equipados para a guerra. Essas eram as pessoas a serviço do rei, das guarnições colocadas por ele nas fortalezas da terra de Judá. Senhor, obrigado por essas leituras maravilhosas. Ensina-nos com Teu Espírito Santo a colher o que o Senhor quer falar para cada um de nós aqui. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós estamos abertos para nos deixar guiar, para nos deixar ensinar por Ti. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor, que cuida de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós ouvimos aqui 2 capítulos do livro de Reis e 2 capítulos do livro de Crônicas. O livro de Reis ele foi escrito para explicar por que Israel e Judá foram para o exílio. É uma narrativa da história dos reis, da história ali do povo de Deus, a partir de uma visão do povo do norte. E o livro de Reis, e o livro de Crônicas foi escrito pelas tribos do sul, Judá e Benjamim, pelos profetas ali. Então a gente vê uma sucessão de reis que fizeram bem, reis que fizeram mal. Os reinados, os reis do norte, foram piores, né? Foram piores do que todos os outros. Mas nós vimos ali a história de Asa, que era um bom rei fiel, mas não acabou muito bem, né? Ele tinha sido muito vitorioso contra o pessoal da Etiópia, mas o seu exército perdeu muitos soldados, né? Mesmo ele com poucos soldados, ele venceu o exército da Etiópia porque ele tinha confiado no Senhor. Mas depois, ele acabou fazendo uma aliança com o rei da Síria, mostrando que ele estava colocando a confiança dele em outro lugar, em outras pessoas, e não
em Deus, né? Então o profeta Ananias apareceu ali e diz para ele, olha, assim, desde que você confiou no rei da Síria e não em Deus, você vai ter que lutar pelas suas próprias forças, né? Olha só, quando a gente quer resolver coisas do nosso jeito e não espera Deus agir, a gente tem que se virar por nós mesmos e não tem aquela graça de Deus, né? Asa ficou bravo com isso, né? E se rebelou contra Deus, né? Olha, ele tinha sido fiel por 35 anos, mas ele abandonou Deus no final da sua vida. Olha que tristeza. A gente tem que ser fiel até o fim, gente. Porque você pode ser fiel por 40 anos. Se na última semana da sua vida você se revolta, você perde o céu, né? Parece injusto, mas não é. Somos chamados a ser fiéis, sermos fiéis a Deus até a morte, né? Para terminarmos bem, né? E nós vimos no Reino do Norte também, né? Quantos reis ruins tiveram, né? Teve Jeroboão, teve o seu filho que realizou o mal, né? Abião. Teve depois o assassinato, né? Por parte de um dos seus servos ali, né? Abião acabou sendo assassinado por um dos seus servos. Depois o general Ambre veio e matou. Foi uma carnificina, né? Ele matava o rei da família, a família toda do rei. Mas por quê? Por causa da infidelidade, né? Por causa da busca somente daquilo que era glória humana e não da vontade de Deus, né? Nós vimos a sucessão de vários reis ruins, né? Ali em Israel, até chegar depois no rei Acabe, que se casou com Jezabel, que era a filha do rei Sidônio, né? Essa Jezabel introduziu a idolatria em Israel. Está escrito aqui que o Acabe até se prostrou diante de Baal, né? Ela introduziu falsos profetas, e depois a gente vê lá na frente, daqui a pouco nós vamos ver, né? Elias lutando contra ela, vendo restabelecer, né? A fidelidade a Deus ali, matando os profetas de Baal. Acabe fez muito mal a Israel. E nós vimos, como eu estava falando, né? Zambre, que matou o rei e toda a sua família. Depois, Zambre, justamente, os nomes são difíceis, né? Nomes hebraicos. Zambre matou Baasa e toda a sua família. Depois, Zambre foi cercado ali por o general Anri, que matou também. E Anri também fez muito mal. Depois, o filho de Anri foi Acabe, que fez muito mal também. Aqui a história dos reis de Israel, né? Das boas escolhas, das más escolhas, né? Nós vimos também a sucessão, né? Depois, Josafá, né? Que colocou tropas em todas as cidades de Judá, que tentou, né? Lutar contra os ídolos também, fez muita coisa boa. Na verdade, Josafá foi um rei muito bom, né? Que ensinou muitas coisas boas, que fez o povo temer a Deus. Gente, quando um líder se converte, milhares se convertem. Quando um pai ou uma mãe se converte de verdade, uma família se converte. Por isso que a gente precisa levar a sério, né? Levar a sério a palavra de Deus, levar a sério aquilo que a gente assume, né? Como missão que Deus nos dá. Porque isso é muito, muito importante. Que desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que tem o livro dos Cânticos, capítulo 4, como tarefinha aí para você ler. Por favor, não leia, não deixe de ler, desculpa, não fique sem ler, melhor dizendo, que isso é muito importante para fazer sentido em tudo que a gente está aprendendo. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte